Boa noite, pessoal. Agora o Leandro vai participar com um perfil diferente para ver se a gente supera o probleminha técnico aí que teve. Desculpa ao pessoal que chegou na hora aí, teve essa questão técnica, realmente dificultou nossa transmissão. Tá resolvido. Opa, Aí, Leandro. João, beleza? vamos começar brindando e comemorando que... Não, agora já tá tranquilo agora. Agora te chamo de Dona Henriette ou Leandro pelo perfil? Olha, até as 10h30 pode ser Leandro, viu? Depois a gente pode conversar. Infelizmente, desculpa pessoal, mas não sei o que aconteceu, meu celular aí deu problema, não foi? Salvo pela sogra, quem diria? É a minha sogra é muito especial aí, um brinde a ela. Henriette, ó. Saúde. Eu vou servir no vinho. Valeu. Vamos deixar arejar já o primeiro vinho. Então, contextualizando de novo aí para o pessoal que está acompanhando, né? Agora, dá para começar oficialmente, é a última degustação do nosso pack de lives aí, do qual participaram outros convidados com outros vinhos da Casa Perini. E a gente decidiu esses dois vinhos que a gente tem eles como muito especiais, né? São vinhos de uma uva bem representativa para a Serra Gaúcha. São varietais Merlot, 100% dessa casta. Decidimos chamar o Leandro, que acompanha há um bom tempo já, né? Quantos anos, Leandro, na vinícola? Praticamente 20 anos aí de casa aí, né, Pablo? Isso. Então, ele vai poder contar como é que foi a concepção do começo desses vinhos, a comparação entre um e outro. Mas é legal a gente entender como é que começou essa história, já que tu é o cara da noite aí. Conta como é que surgiu tua vida com o vinho, antes de mais nada, como é que entrou na Casa Perini. Vamos lá. Vou tentar ser breve, vou resumir um pouquinho. Mas a minha família eu sou filho de produtores, né? Então eu nasci embaixo de um pé de parreira aí, desde de pequenininho brincando. No tempo se tirava em cestas ainda, de vime. Uhum. Então essa paixão pelo vinho, na verdade, nasceu comigo, né? Por um período nem imaginei que fosse um dia me tornar enólogo ou algo do gênero, mas enfim, foi criado vendo meus pais colhendo uvas, fazendo um pouco de vinho em casa, meus avós também. Meio que cultural, né, na família italiana, ter o seu vinhedo e fazer o seu próprio vinho. E depois de um período a gente acabou saindo do interior e que, enfim, onde nós cultivávamos as videiras não era uma área nossa. E lá pelos meus 18 anos, então, quando que surgiu uma oportunidade de trabalhar na Casa Perini, não como enólogo, mas para fazer trabalhos em geral, de cantina, enfim, aí que foi num período que eu tinha que meio que definir, eu acho que todo ser, quando chega nos 18 anos, 17 para 18, começa a pensar o que eu vou ser, né? Aquela história do que vou ser quando crescer começa a ficar muito mais próxima do que você imaginava, né? Um período eu pensei em fazer até agronomia, e pelo fato de estar na vinícola que me despertou esse, poxa, por que não fazer algo ligado a vinho? Se eu nasci já embaixo de vinhedos, por que não, né? Uhum. Então isso foi em 2001, quando que eu pensei em ingressar, fiz vestibular tal, e teve curso, me formei, e foram surgindo oportunidades na própria vinícola, né? Eu peguei um tempo de mudanças, né? Na história da viticultura, que passava-se a olhar com um olhar um pouco mais crítico para o vinho, né? O que a gente tem que fazer para ser melhor? Vamos melhorar o vinho, melhorar o vinho. Então, eu me considero de sorte por ter entrado bem nesse período de mudanças, né? E foram surgindo, então, essas oportunidades dentro da vinícola, assumi a parte de vinhedos, depois a parte de elaboração, e hoje, então, eu tenho um grupo muito bem formado de técnicos, enólogos, aí todos enólogos aí que contribuem no dia a dia para tudo. Eu sempre prego a coletividade, né? Ninguém faz nada sozinho, então as pessoas estão bem engajadas no que fazem. E depois desse tempo todo, a gente conseguiu, modéstia à parte, evoluir bastante na qualidade dos vinhos aí.
como um todo. E, enfim, o ano passado, então, eu fui agraciado aí pela Associação Brasileira de Enologia com o troféu de enólogo do ano 2019. Foi uma surpresa, uma grata surpresa para mim. Eu nem imaginava que você, não, na verdade, você não se candidata, né? O pessoal vota em ti. Então é mais gostoso ainda, né? Acho que deu uma cortada bem na hora que estava falando a que se referia, né, esse reconhecimento, Leandro. Deu uma cortada no áudio, talvez o pessoal não conseguiu escutar, que era o troféu de enólogo do ano 2019. Exato, exato. A Associação Brasileira de Enologia, todos os anos, eles promovem essa eleição do enólogo do ano. E como eu comentei, para minha felicidade é algo que a gente não se inscreve, sim é votado, né? Então, quando comunicaram que eu fui eleito o enólogo do ano, para mim foi uma satisfação imensa, assim, ter todo o trabalho aí reconhecido, né, pelo mundo dos enólogos brasileiros aí, que acabaram me concedendo esse troféu. Né? Foi muito legal mesmo, Leandro, e isso que tu falou do senso de coletividade, eu acho muito bacana, tu carrega isso contigo, porque quando isso chegou na vinícola, é legal falar para o pessoal, porque a gente queria registrar e comunicar isso, obviamente. E nesse momento eu lembro que tu fez questão de convidar toda a equipe para chegar lá perto lá onde tem, já foi até a Casa Perini, tem um horizonte lá com uma mureta voltada dá para curtir um pôr do sol bem bacana, lá tem escrito vinho, a gente tirou uma foto especial com absolutamente todo mundo, porque o Leandro fez questão de dividir o mérito, e acho que é muito justo isso, porque o vinho envolve um processo muito longo, feito a muitas mãos, muitas mentes, né, Leandro? Exatamente. Cada um exerce um papel fundamental na hora de elaborar, né? Sempre comento que depois que você põe o vinho na taça, degusta, eles tá muito bom. Se você começar a desmembrar até chegar aí, meu amigo, são muitas pessoas aí que têm que estar engajadas, né? Gastando um pouco de suor no dia a dia aí para cumprir todas as etapas ao seu tempo, ou escolher o melhor período de maturação da uva e ter um produto aí realmente diferenciado aí. Eu sempre falo que o vinho tem a cara de muitas pessoas, na verdade, que estão envolvidas aí na elaboração, né? Com certeza. E, bom, essa questão do reconhecimento é muito criterioso, né, por parte da BE, é uma entidade que tu acompanha muito de perto, sempre falou muito bem, aliás, assim como outros enólogos fazem parte, eu vejo como uma instituição bastante séria e que, inclusive, promove, para quem não sabe, a maior degustação coletiva do mundo, né? Está no Guinness Book, o encontro da avaliação nacional de vinhos de Bento Gonçalves, que, na verdade, engloba as vinícolas do Brasil inteiro. Tem uma infinidade de vinícolas que participam, né? Os principais produtores são todos inscritos ano após ano, e é feito um ranking de vinhos melhor pontuados a cada ano. Acho que eu não canso de fazer essa analogia, que eu acho que é bem oportuna, né, Leandro? Dá para dizer que é o Oscar da vitivinicultura, da uva e do vinho nacional, porque é a produção mais recente de cada ano. Os vinhos ainda são jovens, mas se avalia no seu potencial, avalia a base para os espumantes, vão se tornar os grandes espumantes, inclusive de guarda, etc. E dentro desse contexto se faz uma avaliação muito criteriosa, às cegas, obviamente, sem rótulo, sem saber quem era o produtor, avaliando cor, aroma, sabor, etc., por uma equipe de colegas seus, inclusive, que tem um paladar de calibre, para poder... Boa noite, Dom Choro, aí, falando em vinho nacional. O Choro da Videira aí é um grande defensor, entusiasta, está participando aí da live. A gente faz questão de lembrar que depois desse filtro todo, passa a revelação e pontua, sendo depois apresentado durante esse evento coletivo que chega a comportar mais de 1.000 pessoas lá num pavilhão gigante, e se mostra como foram os resultados. E a gente tem a Casa Perini, de forma geral, cumprido com um ótimo desempenho, né, Leandro? Se quiser contar um pouco da metodologia, o que são
aqueles 30% mais representativos, etc. Acho que tu acompanha de perto, inclusive já degustou várias vezes junto Certo. com a avaliação nacional. É legal tu contextualizar para o pessoal entender qual a magnitude desse evento. A Avaliação Nacional de Vinhos é um evento onde as vinícolas encaminham amostras. Tá? Essas amostras são coletadas em tanques por uma equipe selecionada pela Associação Brasileira de Enologia, juntamente com a Embrapa Uva e Vinho. Então, é algo muito sério. As amostras recebem uma codificação e apenas 2, 3 pessoas que têm acesso a essa codificação montam, então, essa sequência de amostras que são avaliadas por enólogos de todo o Brasil, aí, sommeliers, e veio pessoas convidadas para essa avaliação. E, após feito esse trabalho, são classificadas as 30% mais pontuadas, mais bem pontuadas, e degustadas as 15 mais representativas, antes de apresentar para o público ainda. Isso tem que ter lá os mais de 70% de aprovação desse novo júri, para poder ser apresentado para o público. Exato. Para o público no dia da Avaliação Nacional de Vinhos, que é onde mais de 1.000 pessoas vão conhecer, então, os 15 vinhos mais representativos de cada safra, né? No caso, a 2019, ano passado, esse ano aqui, um pouco mais tarde, né, em função de pandemia, mas as de 2020. E é um evento, assim, para quem nunca participou, é um evento único. Você imagina 1.000 pessoas degustando o mesmo vinho ao mesmo tempo, você imagina o barulho, que é isso, a confusão. Isso que é a primeira vista, é isso que a gente pensa, né? Mas não, é algo muito organizado. As pessoas, você praticamente não ouve ninguém falando, todas as amostras chegam ao mesmo tempo, as pessoas degustam. Tem os painelistas que fazem o seu julgamento, dão o parecer do vinho, todos aí prestam muita atenção, anotando cada detalhe, aí é muito bacana e vale a pena. Exato. E as amostras, bem como tu comentou, elas são coletadas em loco, né? As pessoas... Em loco, nos tanques, Exato, tanque por tanque. Tanque por tanque. Não é envio de amostra, é direto da fonte. Direto da fonte, o pessoal da Embrapa acompanhando, e as vinícolas, na verdade, vão saber no dia quais foram as 15 amostras mais representativas, acabam sabendo no dia quem são todas. Ninguém vai saber antes, tais vinícolas ganharam. Não, isso é único de cada um que acaba descobrindo no dia. Isso é muito bem legal. Bacana. E nos últimos anos, já faz mais 7 edições, né, Leandro? A gente teve belas surpresas nas revelações, né? Um maior índice de amostras figurando entre os 30% mais representativas de todas essas safras subsequentes, né? Exato. Isso é um outro troféu, né? Que a gente compartilha aí com a equipe e todos os colaboradores aí da vinícola, porque o cara é aquele que está sol a sol, fazendo a colheita, selecionando o cacho para nos mandar até a parte de elaboração, quem acompanha todo o período de fermentação e toda essa história do vinho aí é um mérito, né? Um grande prêmio aí ter entre as 30% mais pontuadas aí uma grande aí representativa de vinhos, né? A Beatriz Grin Coelho comentou que esteve na Casa Perini e não localizou a sala de degustação. Só para contextualizar, lá dentro do Vale Trentino, micro-região onde a Casa Perini se localiza, dentro da Serra Gaúcha, a gente tem, sim, Beatriz, a sala, porém talvez você não tenha visto porque ela é utilizada mais quando temos eventos como a Academia do Vinho, que é um curso especial só para quando tem algum curso organizado que se antecipa quando é que vai ocorrer, né, degustação, etc. E dentro também do Empório, que também é a loja onde tem os produtos para comercialização, se realiza umas ações. Fazia-se até então um balcão junto à loja, um balcão bacana, assim, com mesas e cadeiras altas. E hoje tem um espaço mais recente que a gente chama de lounge, tá? Que é um anexo para, aliás, já aproveitando, né, para o pessoal que é de fora, assim que puder, né, retornar para nos visitar. É muito legal fazer o Wine Experience, né? Para quem gosta dessa parte de explorar o sensorial,
de aprimorar a degustação, tem a ver com a gente estava falando de avaliação nacional e tal. Essa Wine Experience é guiada pelos enólogos lá no próprio empório da Casa Perini. Essa é a cegas, literalmente, né, Leandro? Os olhos são vendados. Vendados. Os enólogos vão levando uns potinhos, né, com uma série de produtos naturais, não são essências. Isso é muito interessante, porque você vai sentir o aroma real do couro, do tabaco, do hortelã, do coco e da madeira, por aí vai. E tenta adivinhar, vai anotando aí pro colega, né, do que sentiu, colocando com papel e caneta, o que achou, e no final revela, né, para ver como é que foi o desempenho de cada um. Depois, na sequência, tem uma degustação de 5 vinhos, nos quais você vai tentar achar aquilo que estava sentindo nessa prévia que teve com os olhos vendados. É um exercício bem legal para a gente instigar o olfato, né? Olha, legal, Beatriz. É um exercício muito bacana, realmente, esse de degustar os vinhos às cegas. Vamos lá, Leandro. Voltando para a questão da avaliação nacional, acho que, como você falou, não é mera coincidência, né? A revelação que vem depois do trabalho ano após ano, né? A gente tem um resultado que se surpreendeu positivamente e culminou no último ano com o enólogo do ano. O Leandro é meio modesto, né? Tem dificuldade de... Foi para fechar com chave de ouro aí. Na verdade, esse tempo todo de Casa Perini, a gente acabou mudando muita coisa, né? Principalmente lá no vinhedo, onde tudo começa. O conceito de matéria-prima, de uva de 20 anos atrás é totalmente diferente do que a gente encontra hoje. Isso a gente foi evoluindo com a matéria-prima, aprimorando processos, montando equipes também, como que eu sempre friso, né? O enólogo chefe, vulgo chefe, né? Ele tem o objetivo de guiar esse bom andamento como o todo, mas as pessoas, cada um faz o papel fundamental no meio do processo, então isso é o que eu vejo que mais tende a agregar e é o principal diferencial, todos pela mesma causa. Isso aí é o que mais tem se destacado, assim, é o senso de equipe, todos pensando pelo melhor, fazendo pelo melhor e com certeza facilita o trabalho do enólogo também, né? Tendo uma equipe que abraça a causa e tem um objetivo em comum, né? Com certeza. Não, sem dúvida, assim como no Oscar, né, Leandro? Voltando à analogia, quando o filme leva ao mérito, a equipe inteira, né, simbolicamente, está junto. Então, acho legal em dividir o mérito, sem dúvida. E vamos lá. Alguém falou aí em safra 2020, Leandro. Antes da gente começar a degustação dos vinhos, aí que o pessoal também deve estar com sede. O que a turma pode esperar dessa dita safra das safras? Só explica quais são os diferenciais técnicos, né? Já que tu é enólogo, para a turma que ouve falar, poxa, né? Por que é tão diferenciado assim? Eu vou ir um pouquinho mais longe, né, Pablo? Eu sei que muitas vezes eu sou indagado com a seguinte pergunta: a safra tal foi muito boa, mas será que chega aos pés da 99, da 2004, 2005, 98? Não importa a safra. Eu sempre tenho algo bem claro para mim. Foram grandes safras? Foram, mas talvez com a uva daquela época, hoje, a gente não teria a impressão de que ela seria tão consistente, tão boa assim, porque, como eu falei, mudou muito a questão de uva madura. Aí, em 99, o conceito de uva madura era totalmente diferente de, em 2020, você falar de uma uva madura, maturação fenólica, o teor de açúcar, enfim, é tudo diferente. E toda a safra, tem safras que são ícones, sim, que tiveram a colaboração de São Pedro, né? De não ter chuva em excesso ou na hora certa. Mas toda a safra, porque uma safra inicia de janeiro até final de março. Muita coisa acontece nesse período aí. Então você tem anos que para uma uva branca um pouco mais difícil, daí ocorreu uma estiagem lá de 20 dias no momento da colheita de alguma das tintas, então você tem lá um exemplo, um grande Merlot que você conseguiu elaborar na safra que está mais chuvosa,
e daqui a pouco, na hora do Cabernet Sauvignon, choveu um pouco de novo, não teve você não conseguiu alcançar o objetivo como você imaginava, mas na safra você conseguiu 2 varietais com uma excelência assim, muito grande. Tá? O que acontece na safra de 2020? Safra 2020, até o momento, para mim e para outros colegas, é a safra das safras. Por quê? Porque foi do início ao fim com uma regularidade muito grande, de tempo bom, para proporcionar maturação desejada, até para a questão das uvas para espumante. A gente teve que interferir, colher antes que o pessoal fala, a uva tem que estar bem madura. Tudo depende, né? Depende qual é o objetivo. Então, para a gente preservar o frescor que a gente pega no espumante, esse foi um ano que as uvas excepcionais, colhemos ela antes dela estar totalmente madura, pensando justamente em preservar esse frescor natural aí, que sem dúvida é o diferencial do espumante brasileiro. E para as vitórias, foi muito, diria, muito mais fácil que o normal para alcançar índice de maturação muito além do que a gente estava acostumado. Então, a safra de 2020 realmente, em todos os aspectos, sanidade, maturação, composição físico-química da uva, são uvas muito mais estruturadas e vem aí para marcar, com certeza, a 2020 como sendo uma safra única, até na minha opinião, é a única dessas dimensões, assim, início ao fim, com um glamour de maturação, não é só uma maturação. Sim. Conseguiu atingir um patamar de potencial de maturação fenólica, né? Que envolve cor, tanino, tudo isso. Exato. Eu achei legal que essa pergunta veio de uma moça que tem o perfil vinhos sem frescura. É uma política que a gente defende lá na Casa Perini, né, Leandro? Para ser feliz ao degustar, sem... Seja feliz e tome vinho. Obrigado pela pergunta aí, foi legal. Acho que era curiosidade de outras pessoas também em relação a essa safra vindo direto de um enólogo que domina. Bueno, vamos lá. A gente está, então, com os vinhos que foram comunicados, querendo degustados, o Casa Perini Merlot, tá? Ele, né, Leandro? Isso. Estamos com ele na taça já, Pablo. Está na taça também, então vamos lá. Faz um apanhado geral aí sobre Merlot, de forma geral. Como é que tu vê esse cultivo dela na Serra Gaúcha? Tem alguns colegas que enaltecem ela a ponto de defender que seja uma uva icônica, sinônimo do país, como outros países, colegas nossos aí, tem, por exemplo, o Malbec na Argentina como sinônimo da uva referencial, Carmener no Chile, assim por diante. De onde veio essa fundamentação, né? essa base para poder associar a Merlot a esse diferencial? O Merlot é uma variedade bem versátil, né? Ela tem se adaptado bem a diversas regiões aí. O que mais chama a atenção é os perfis de sabor e aroma que ela proporciona em cada uma das regiões plantadas com essa variedade. Falar em Merlot como o Brasil fica difícil porque nosso país é tão grande, né? E tem cada micro-região, a gente tem um potencial muito grande para várias outras variedades, mas o Merlot em especial, sim, é um vinho diferenciado, icônico aí principalmente na Serra Gaúcha. O pessoal desenvolveu bastante essa variedade, implantou com voracidade, eu diria, até, justamente por apostar nessas características aí que o consumidor ele assimila como um vinho fácil de tomar, macio, agradável, e a gente com essa mesma uva, você pode fazer um vinho simples de entrada, até um vinho mediano ou totalmente sofisticado, aí, passagem por barricas ou outros trabalhos que você pode fazer durante a fermentação. Ou seja, Merlot leve para um Merlot muito estruturado, isso só trabalhando na questão do vinhedo, né? Aliás, foi questionado se esse é o nosso Merlot de entrada, Leandro, já que tu falou de níveis diferentes, apesar da gente não degustar ele, vamos fazer uma escada, né? Vamos dizer assim, do nosso Merlot mais de entrada
até o mais sofisticado. Fala brevemente sobre o Arbo, né? Que é um vinho que realmente seria o de entrada, tem uma proposta diferente, e depois aí viria o Casaperini que a gente vai degustar. Dá um apanhado geral sobre o Arbo, daí a gente já entra para falar o que vai degustar. Eu vou só roubar um tempinho de todos aí, que muitas vezes a gente ouviu falar, né? Poxa, a vinícola, quantos Merlot tem? Ah, tem 4 Merlot. Ah, tá de brincadeira, né? Merlot tudo igual. Você tem 4 vinhos, só muda a safra, mas o vinho é o mesmo. E isso que o pessoal está fazendo agora, aí, como eu, devem estar em casa com 2 taças, isso é o melhor exercício, porque a partir do momento que você não tem um vinho para se balizar, fica difícil até de entender essa diferença. Uhum. Mas como a gente está falando do Merlot e dessa versatilidade da variedade, nós, por exemplo, temos o Merlot na linha Arbo, certo, que é um vinho de entrada, então um vinho mais jovem, não é safrado. A tendência é sempre ter mescla de safras, mas com um percentual maior da safra nova, certo? Ao lado dele também tem o Macau, que é outro também vinho que está elaborado com Merlot. A ideia desses vinhos são vinhos... Oi? Uma proposta. Alguém questionou, Leandro, só para clarear para o pessoal que não conhece o termo, um vinho de entrada. Então, um vinho de entrada é um vinho que tem uma proposta de consumo diário. Tá? Ele não tem compromisso com o envelhecimento, tá? Ele é para ser consumido mais jovem, mais fresco, leve. A gente vai sentir notas mais de fruta, que são as características daquela variedade, no caso que a gente está falando de Merlot, tá? Que tem na linha Arbo. E dentro disso, daí tem as diferenças entre 2 vinhos com essa proposta mais jovem, que é a linha Arbo e a Macau. Se quiser apontar os diferenciais, Leandro, fica à vontade. Isso, então vamos lá. Deu uma cortada aqui na transmissão. Mas basicamente, vamos lá, voltou. Vai lá. Voltou? Tá, beleza. Estou com o telefone emprestado. O Arbo, então, é uma mescla de safras, a gente não usa madeira, preserva a fruta. Então, é um vinho mais leve para quem está iniciando o consumo de vinhos. A gente sempre recomenda esses vinhos aí bem mais leves, sem interferência de madeira, enfim. Depois do Arbo nós temos o Macau, então também mais ou menos dentro dessa ideia, porém o diferencial dele é que ele é safrado. Então a gente busca esse frescor, essa diferenciação da variedade em cada safra. Depois temos o Casaperini, que é o que vamos degustar hoje. Desculpa interromper, Leandro. O Macau ele é demi-seco também, né? Só para lembrar a turma do... Exato. Obrigado aí, Pablo. Demi-seco, né? Para quem não domina, ele é a mesma coisa que meio seco, né? Ou semi-seco, que é tudo sinônimos, né? Temos o seco, o demi-seco que é intermediário, mas eles têm parâmetros bem amplos, né? Agora não lembro de cabeça, né, Leandro? Mas o demi-seco ele pode estar muito mais próximo de um seco do que de um suave, que é outro extremo, né? E no caso o Macau ele é um demi-seco mais perto de um seco, correto? Exato, a ideia do Macau é aquele cara que tem um pouco de medo de inserir nesse mundo do vinho seco, que acha que o vinho seco é muito... O pessoal tem o termo de dizer que ele é forte para tomar. Então, na verdade, a gente complementou ele, deixou ele demi, né? Para quê? Para você ter sentir os taninos um pouco mais macios, uma leveza maior em boca. Isso tem conquistado bastante adeptos aí novos ao vinho. Também é uma boa entrada para quem quer seguir nesse mundo, aí tomar os vinhos secos e ir subindo escalas até chegar a vinhos mais evoluídos. Alguém questionou então sobre se adiciona açúcar no demi-seco. Sim, como se faz com todos essa categoria de demi-seco no mundo é adicionado açúcar, né? Assim como o suave também leva essa adição. E o Júlio César falou de colheita, né? Tipo de colheita ele é 100% manual, o que a gente faz na Casaperini em todas as linhas. Mas eu ia falar do Casaperini, né? Merlot, que é o que a gente vai degustar. O diferencial dele em relação ao Arbo, por exemplo. Aqui a gente começa quando a gente fala em vinhos safrados, nessa linha Casaperini, a gente busca o quê? Uma colheita dessas uvas com uma quantidade de uva menor do que um Arbo. Por exemplo, o pessoal às vezes fica se perguntando por que um vinho custa mais, outro custa menos. Então a gente não teria como elaborar um Arbo, por exemplo,
com uma colheita de 5, 6 toneladas por hectare. Seria totalmente viável. Então, um Arbo, a gente parte de um ponto de uma videira que proporciona uma carga maior de uva, na faixa lá dos 12 toneladas por hectare. Daí esse vinho não vai ter uma grande estrutura, jamais uma uva de um vinhedo desse a gente conseguiria estrutura, passar por barrica e vender uma linha em cima. Na verdade, então, tudo começa no vinhedo. Esse vinho que a gente vai degustar, Casa Perini e Merlot, então, o trabalho é uma redução de carga, tá? A gente está falando lá de 7 toneladas por hectare. Trabalhamos com ele safrado, então a ideia é mostrar para o consumidor, quem vai provar ele, o diferencial de cada safra. E um percentual dele, de 10%, a gente faz uma pequena maturação em barris de carvalho. Tá? O conceito dessa linha é o quê? Passar a fruta, a sutileza da fruta, daquela uva, que não é uma carga controlada nessa linha, e passar por um breve 10% do vinho proporciona um afinamento maior, e não tem essa fruta. Então, é um vinho muito fácil de tomar também. Comparado ao Arbo, você sente a diferença, tem mais estrutura, mais volume de boca, mais gostosidade, enfim. E esse toque entre fruta e esses 10% do vinho que passa por barrica dá um afinamento bem interessante aí. Eu sempre ouvi as pessoas falando do vinho, infelizmente a gente não pode colher o parecer de todos, né? Mas fazem com que ele tenha um diferencial. Assim. E todas as linhas nós sempre pensamos em um ótimo custo-benefício, né? Então a gente estava sempre ligado para tentar ofertar para o consumidor algo realmente diferenciado naquela faixa de valor que ele vai adquirir o produto. Legal. Então, vamos lá. Alguém perguntou aí em relação ao Arbo, só para clarear. Se o de caixinha, ou no nosso caso o bag-in-box, é a mesma qualidade da garrafa. Absolutamente a mesma. É o mesmo líquido mesmo que vai para um e para outro, tá? Posso complementar esse assunto? O que muda, às vezes, é que eu vou para o mercado hoje, pego um determinado lote de vinho, e amanhã eu vou para comprar a mesma garrafa e onde essa pessoa foi buscar essa garrafa, tinha lotes mais velhos, que ficaram no estoque, que vão para a gôndola. Então, se a pessoa comprou ontem uma garrafa de um lote mais recente, depois vai comprar de novo e acaba pegando um lote mais antigo, vai encontrar uma diferença, sim. Mas quando que é concebido o corte, todos os anos pós-safra, em meados de maio, a gente inicia os cortes da linha Arbo, dos vinhos não safrados. Então, a gente acaba mesclando vinhos velhos com vinhos mais jovens, né, da safra atual, e isso começa a ir para o mercado. Então, às vezes, o pessoal meio que se espanta, poxa, mudou o vinho. Mas, na verdade, ele segue um padrão que até o próximo ano esse consumidor vai encontrar nele essa mesma evolução. Quando chegar no próximo ano, ele vai dizer, pô, mudou de novo. Mas é bem bacana isso. As pessoas podem aproveitar essa variação normal aí que acontece todo ano. Legal. Só para avisar o pessoal que está fazendo alguns questionamentos, para não interromper a degustação do Leandro, eu estou anotando aqui, tá? Os questionamentos vieram em inbox, a gente vai responder ao longo da conversa. Leandro, achei legal que tu comentou um termo que os italianos usam sobre o vinho que a gente está degustando, para quem está chegando agora, o nosso Casa Perini Merlot. Ele passa por 3 meses em barrica de carvalho e com caráter de afinamento, né? E isso Exato. é não só para agregar aquele sabor mais marcante da madeira, que remete a baunilha, coco, etc., dependendo do tipo de madeira, mas também para afinar, como dizem os italianos, afinamento, acho que é um termo bem correto, como falou, que é para polir os taninos, para deixar ali mais complexo, para abrir, inclusive nota de fruta, correto? Exato, e essa composição ajuda a enaltecer a fruta que está escondida, porque esse percentual, esse tempo que passa na barrica, não é com o intuito de esse vinho absorver aromas de madeira. Na verdade, nenhum vinho, o nosso, a gente busca essa nota pronunciada da madeira em si.
A gente busca a delicadeza que existe em cada um dos carvalhos, para agregar, ou seja, com uma nota muito sutil de especiaria ou uma baunilha, conferir algo mais uma sensação de dulçor, que principalmente no caso do Merlot vai muito bem e fácil de assimilar, né? Uhum. É o processo que tu me explicou um dia, eu achei muito bacana, é a microoxigenação que acontece através da barrica, né? Exatamente. É quando todos os vinhos, na verdade, eles demandam uma quantidade de oxigênio, principalmente no início da vida deles, né? E a barrica, a função dela justamente é o que ela é permeável, permitir que o oxigênio entre para dentro do vinho em quantidades moderadas, ou seja, microdoses, e ocorrem várias reações químicas aí, não vou ser muito técnico nessa área, mas enfim, a polimerização dos taninos, ou seja, o que é esse resumo todo? Essa pequena... Tornar mais macio. Essa pequena quantidade de oxigênio aí ajuda a estabilização da cor, ou seja, a cor fica mais presente, não cair depois, tanto quando você colocar na garrafa. A questão dos taninos também, eles acabam amaciando. Isso a gente usa também um pouco o termo afinamento, né? Que na verdade a ideia é esse tanino um pouco mais rústico, vamos dizer assim, com a passagem pela barrica, com oxigênio, esse aporte que ela recebe também acaba ficando um tanino mais macio, mais fácil de você assimilar. Então, principalmente quando a gente fala em vinhos de maior estrutura, é mais fundamental ainda ter esse afinamento aí. Com certeza. E falando desse efeito de microoxigenação, o ar vai entrando lentamente pelos poros da madeira, é um efeito na linha do que acontece com a rolha, né, Leandro? A rolha também é permeável, deixa a garrafa deitada e lentamente vai entrando. Aliás, para o pessoal que não sabia, eu sempre acho bacana a gente citar, eu sou um obcecado por algumas coleções, então sempre gosto de mostrar que a gente tem essas rolhas colecionáveis, né, na linha Casa Perini, e agora a gente está com a série Ditos Populares. Ah, também tá com a tua aí, Leandro. Qual é a frase da tua, cara? Cão que late não morde. Padre não morde, ó. Deu coincidência. A minha também aqui, ó. Não sei se o pessoal... Mas tem uma série de ditos populares legal, assim, a noite todos os gatos são pardos, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura e assim por diante. A gente tira a sorte do dia, né? Como se fosse biscoito chinês, mas com provavelmente mais suor aí na elaboração, né? Fazer... Exato. Legal. Vamos lá. Parte de cor aí, Leandro, em relação ao vinho que a gente tem na taça. Isso aqui, estão todos aí com as suas taças na mão aí. Então, a questão de coloração, a gente sempre avalia inclinando a taça sobre uma superfície clara, branca de preferência, eu vou usar a minha aqui, para a gente poder ver os tons de cor de cada variedade. Isso tem várias particularidades, por exemplo, você pode pegar dois vinhos de uma mesma safra, e um tem uma tonalidade bem mais intensa, o vermelho mais violáceo, o rubi, enquanto o outro já tem notas mais, tons de cor mais alaranjados. Depende muito de variedade, pH, solo, método de elaboração, enfim, é uma infinidade. Mas esse que a gente tá com ele na taça aqui, ele tem uma cor aí vermelha, bem viva, né? Um safra 2018, que eu tenho aqui na minha mão. Quando você vai para a questão aromática, sente bem essa nota da fruta vermelha, aí, o morango, a amora. Toques de... Desculpa, vai lá, Leandro. Vai lá. Eu comentar, a gente já falou sobre esse vinho e sempre bate, né? Aliás, a gente estava degustando junto ontem, né, Leandro? É bem frequente esse exercício. É divertido, a gente aprova os cortes juntos e tal. E quando a gente degusta esse Merlot Casa Perini, eu acho muito legal que ele tem uma personalidade que concilia a fruta com umas notas elegantes associadas ao afinamento da madeira, que é uma coisa de especiaria na linha de canela, algo assim. Eu ia comentar agora justamente, né, que a gente não sente aquela nota de madeira aqui, mas tem aquela especiaria muito sutil, a canela, que dá algo que remete a algo um pouco doce, né?
Em boca também é um vinho seco, 12% de álcool, um vinho fácil de harmonizar, fácil de beber. Uhum. Ele te faz salivar, ele tem um frescor da variedade. Se sente o tanino em boca, né? Que ele dá uma preenchida na boca, porém não é aquele tanino que te incomoda, né? Que muito vinho a gente põe na boca e diz, poxa, aqui tem uma carga tânica muito grande, tem que comer alguma coisa. Esse é um vinho que também pede a comida, mas também um pouco antes do jantar não é pecado nenhum abrir uma garrafa dessas e ir beliscando, petiscando com algo aí que vai muito bem, né? Com certeza. Final macio, né? Não deixa aresta. Que a gente falou, o tanino, que é aquilo que dá... Quando o pessoal entender em casa, né? O tanino, quando ele é muito verde, ele remete àquela sensação de astringência, que é aquele clássico caqui ou banana verde que dá aquela liga, né? Trava a boca. Talvez já tenha sentido isso em alguns vinhos que pode acontecer de uma maneira natural e se ele for um tanino de qualidade, ele vai mudar ao longo do tempo, né? Ele vai ficar mais macio, mas se for ligado a uma uva verde, um engaço, que é o cabinho da uva processado junto no processo, ele vai tender a ter alguns problemas. Alguém questionou por que é importante ver a cor. Então, respondendo isso, a gente, falando de análise sensorial voltada para o prazer, começa de fato por uma apreciação estética, né? O vinho, ele tem essa gama, uma paleta de cores muito ampla, desde os brancos que vão num claro extremo até um tom mais âmbar, né? Que vamos fechando conforme a extração. Depois a gente tem tintos mais leves, tintos mais encorpados, que à medida que envelhecem vão ganhando tons que puxam mais por um atijolado, né? Um laranja, um tom de telha. Isso vai dar pistas, né, Leandro? Em relação à idade do vinho, muitas vezes a variedade, né? Exato, e aqui a gente entra num tema bem complexo aí que eu comentei antes, que é como é que foi elaborado cada vinho e o que cada um busca, né? A gente eu tô com as duas taças, não consigo ficar quieto aqui, tá? Mas aqui é um exemplo bem claro. Por exemplo, um vinho, um Casa Perini, a quantidade de extração de taninos que a gente busca é menor do que uma fração única. Então, fração única vai ter mais corpo, vai ter mais tanino, mais estrutura. Não quer dizer que esse tanino tenha que ser adstringente, né? É isso aí, esse é o desafio. A gente quer extrair o tanino, mas que ele tenha uma entrada de boca muito agradável. E seria bem comum se a gente tivesse aqui, por exemplo, a diferença de 2 anos de safra. Por exemplo, o Casa Perini em 2018 pode estar com uma cor não muito mais viva do que fração única safra 2016. Boa. Por essa estrutura toda que tem um vinho que vai para uma barrica, vai para garrafa e fica mais tempo na garrafa antes de ir para o consumidor final, ele tem essa estrutura que vai fazer com que a vida dele seja bem mais longa em garrafa. Certo. Se a gente pegasse e elaborássemos agora, todos juntos, aqui nessa live, um vinho, ou vários vinhos, um Arbo, um Casa Perini, um fração única. E cada nesse estilo, o Arbo mais leve, o Casa Perini buscando essa tipicidade da safra, uma colheita com uma quantidade menor de uva, e fôssemos para um outro vinhedo com uma quantidade ainda mais reduzida, buscando uma extração maior ainda de corpo, de cor, de taninos, e envasássemos todos eles, daqui a uns 4 anos, por exemplo, pode ser que eu pegaria esse árbol, olharia para a cor dele e eu já começo a notar algo de alaranjado. Por quê? Porque ele não tem a estrutura toda para suportar o envelhecimento, não foi elaborado para isso. Vai para um Casa Perini, talvez ele esteja lá com um vermelho rubi, ainda com uma boa intensidade, enquanto um fração única, que tem essa estrutura maior, vai dar um tom ainda que pode remeter até algo de violeta. E com o passar do tempo, isso vai caindo, vai transformando, então, em tons alaranjados aí, que bem comentou, né, Pablo? É legal a gente ter a consciência de que se o vinho for bem acondicionado e tiver potencial, ele muitas vezes não piora nem melhora, ele muda, né? Muda, exato. Aquilo do que o consumidor quer, né? E isso que acho que é legal ter a mente aberta para a gente assimilar
o mesmo vinho em diversas fases, né? Para poder pegar... Vai lá. O mundo do vinho, ele é tão... aquela velha história, o que é o belo, né, Paulo? O que é o belo? Ao mesmo tempo que... Subjetivo. Oi? Não, é absolutamente subjetivo. Exato, ao mesmo tempo que às vezes acontece isso, um consumidor, por exemplo, comprou uma garrafa de um Casa Perini, safra, sei lá, 2016 ou 2014, ele abriu essa garrafa e disse, esse vinho tá ruim, tá laranja, não dá para tomar, não quero, não gosto, mas eu comprei uma caixa e eu gostaria de trocar. Ora, na verdade, isso não está estragado, né? É a evolução dele. Mas em alguns casos a gente acaba, poxa, a gente não quer se... parece que a gente está forçando as pessoas a tomar esse vinho, né? Claro. E nós sabemos muito bem que quando isso acaba retornando para a vinícola, né? A gente faz uma festa. Para nós é tão bom ver um vinho com lá 8, 10 anos, que a gente está comercializando ele, abre a garrafa e sente que ele está, sim, com uma coloração mais alaranjada, tijolado, e poder observar essa evolução toda que ele teve nesses anos na garrafa, por mais que a gente não saiba exatamente como ele foi guardado, mas sempre a gente tem gratas surpresas aí. E eu sempre brinco, tem gente que paga caro por vinhos mais velhos, né? Então, esse hábito que muitos têm aí de pegar um vinho, colocar na adega e deixar por anos é muito, muito bacana. E para facilitar, às vezes, entender o que os enólogos loucos aí ficam cheirando e cheirando atrás, né, que eles querem procurar. Eu sempre cito um exemplo, quer sentir o que é isso? Compra uma caixa de vinho, fração única, ou seja, qual for. Quando chegar essa caixa na tua casa, abre a garrafa, põe esse vinho numa taça e descreve. O que você está sentindo dele? A cor, com o que se parece e tal. As outras garrafas, guarda. Daí, há 6 meses, pega outra garrafa dessa. Abre e anota. Registrar. Registra. Anota do lado. O que eu estou sentindo com essa aqui? Daí já vai começar a perceber. Olha, essa nota aqui eu não tinha percebido. A cor mudou. Se fizer 1 ano depois, vai ser totalmente novo, vai parecer outro vinho. Então, por isso que o mundo do vinho, a gente tem várias variáveis que é difícil a gente dar uma resposta, às vezes, certeira, né? Ao mesmo tempo que eu tenho alguém que prova um vinho e diz, não, esse vinho já está passado, está mais velho, eu não quero mais. Tem pessoas que pedem por esse tipo de vinho e pagam valores muito altos por ter a oportunidade de degustar ele, né? Que a gente faz isso na vinícola, né? A gente guarda para esperar que passe 10 anos e a gente possa pegar ele e dizer, poxa, como está vivo esse vinho ainda, né? Aliás, a gente vai falar melhor depois sobre no turismo, teve gente que questionou, mas já dando uma prévia, tem um projeto que a gente está fazendo que é associado a algumas coisas aí, preciosidades que a gente está observando evoluir, né, Leandro, lá dentro da Enotec. Bom, sobre cor, só para finalizar, teve uma pessoa que questionou a questão de lágrima, que muitas vezes é polemizada. Forma básica, Leandro, aqui que está associada a lágrima, quando a gente faz esse movimento aqui e escorre, né, pela taça, aquela untuosidade aí, uma densidade que varia de um vinho para o outro. Há anos atrás, quando não se elaborava bons vinhos ainda lá atrás, há 20 anos atrás, todo vinho, na verdade, que tinha a lágrima... Tá voltando a conexão ali. Vamos lá. Desculpa aí, caiu fora. Tranquilo. Só um segundinho. Deixa eu... Ok, vamos lá. Dá para continuar. O pessoal assimilava a lágrima fina. Quanto mais fina ela for e mais ela quente, é sinônimo de qualidade, mas é que já vinha muito vinho de fora com uma concentração alcoólica mais alta, e o que faz esse fenômeno na taça da lágrima é uma relação de álcool e evaporação. Então, quanto mais álcool tiver o vinho, mais fina vai ser essa lágrima aí. A evaporação dele é um arrasto que provoca essa lágrima. Então, aquela história do vinho, quanto mais fina for a lágrima, melhor, é algo já passado. A gente sabe hoje que temos vinhos
com uma graduação alcoólica não tão alta, mas excepcionais, né? De lágrima está relacionado ao teor alcoólico. Quanto mais álcool tiver o vinho, a tendência é mais rápido se formar essa lágrima, mais fina ela na taça em função desse arrasto do álcool. Hein? Entendi. Então, a abençoada é a Serra Gaúcha que faz vinhos não tão alcoólicos, que o álcool demais faz chorar, é isso? Exato, boa analogia. A questão de... A gente sabe, tem inúmeros vinhos aí com graduação alcoólica alta e muito bons, mas eu sempre falo que um vinho com... o bom do vinho é quando ele tem uma determinada quantidade de álcool, isso agrega a ele algo mais, estrutura, volume de boca, mas que o vinho possa ser seu companheiro, né? Que você pode ir tomando ele aos poucos sem dar o susto. E às vezes você pega um vinho com uma graduação alcoólica muito alta, você está tomando assim entre amigos, tomou lá uma taça, tomou a segunda, daqui a pouco o cara diz, não, opa, já está me pegando esse vinho. E eu acho que essa é uma questão pessoal de cada um, né? Mas eu prefiro um vinho com algo um pouco mais moderado, que você vai conversando e vai curtindo o momento com o vinho, assim, de forma bem leve, aí, saudável, divertida. Aliás, ainda falando sobre isso, de refeição, de acompanhar vários momentos, esse é um vinho muito versátil para harmonização, né? Ele combina com diversos pratos. Uma pessoa perguntou aqui, agora não peguei o nome, sobre para sushi, para comida japonesa. Dá para desdobrar um outro vinho que a gente tem nessa linha, né? Casa Perini, os varietais, aqui a gente está degustando Merlot. Nós temos também nessa linha um Cabernet Sauvignon, tá? Tem um assemblage que é de Cabernet Sauvignon com Merlot, chamado Solidário. Tem uma proposta filantrópica voltada para a saúde. Aliás, a gente está falando em cor, né? A gente pega esse Merlot, se a gente comparar, por exemplo, com o Cabernet Sauvignon, vai ter uma sutil diferença que puxa para um rubi mais intenso. O Taná, por ser mais tânico, ter mais estrutura de cor, aroma e sabor, ele vai puxar para um violáceo mais intenso quando for jovem. E assim por diante. E dentro dessa linha tem dois brancos, que é o Chardonnay e o Sauvignon Blanc. E o que eu recomendaria, de uma forma mais direta, para harmonizar com comida japonesa, que é o Rosé. Tá muito legal esse Rosé, ele é de Merlot também, né? Só daí, no caso do Rosé, falar brevemente como é que é. Se extrai só uma parte da cor que está na casca da uva, consequentemente vai ter um pouco de aroma e sabor também, mas bem na elegância, tanto que fica com aquela cor, né? Tá longe de ser um tinto, porém é feito 100% com uva Merlot. Só com uma parte da casca. Fica muito legal com sushi. E comparações com o Merlot fração única, Leandro. Vamos lá. Que começaria pela cor, cara. Ele tem uma cor que já dá para perceber que é mais intensa, né? Mais intensa, eu diria mais sólida, quando a gente compara um e outro, a borda da taça dá já a impressão de um vinho já com mais estrutura, né? Mais extrato, que o pessoal costuma falar também. E aqui, como eu comentei, é um vinho que vai ter uma vida de garrafa muito, muito maior. A própria rolha diz isso, né? Que a gente usa uma rolha natural, então. Boa. Que é a ideia justamente de vinho ser um vinho que vai durar bastante. O pessoal pode colocar na adega aí. Quanto tempo? Isso é uma bela pergunta, né? Porque a gente não tem como mensurar isso, mas o que se sabe é que a gente já tem a linha fração aí, a primeira safra de 2010 no mercado, e a gente, quando tem a oportunidade de abrir uma garrafa, é uma grata surpresa, ainda com vinho com 10 anos, muito inteiro, muito sabor, fresco, que você poderia colocar no mercado de novo e vender, porque é uma grata surpresa abrir um vinho desse depois de 10 anos, e por isso que uma rolha, então, natural para poder suportar esse tempo de garrafa. Com certeza. Em relação à questão de aroma, Leandro, alguém perguntou antes ali se a diferença é mais fruta, mais madeira explícita. Como é que tu explicaria para esse pessoal? Passa pela intensidade também, né? Ele tem mais intensidade. Agora fica bom, agora a gente está falando dos dois, né? O pessoal já colocou o primeiro na boca, aí agora tem o segundo. O que a gente percebe, assim, e é o que nós buscamos mostrar, por exemplo, na linha Casa Perini, a gente tem muito mais aquela fruta vermelha, fruta fresca. E aquela breve passagem do percentual do vinho na madeira, a ideia é enaltecer essa fruta. E aqui no fração única, a gente percebe frutas, sim, frutas vermelhas,
mas também já tem um ataque de fruta negra. Você já sente essa integração maior da madeira, que aqui você também tem um toque de mentolado. Boa. Então, a baunilha, aromas mais doces. Então, a gente sai de uma fruta fresca para uma fruta mais em compota, uma fruta mais madura. Né? Uma uva E passa. nessa fração única, que além do o vinhedo ser um vinhedo pré-selecionado, por que fração única? Há anos atrás, para a gente poder lançar lá em 2010 esse vinho, nós mapeamos as áreas de um vinhedo e pelo relevo, né, da Serra Gaúcha, a gente percebeu aqui partes dele com uma maturação bem diferente. Então a gente começou a colher essas uvas de forma separada e trabalhar elas bem distintamente, bem distinto comparado com o que se faz com as demais linhas de produtos. Então, se buscou essa concentração de uva maior, no sentido de menos uva por planta, mas uma uva proporcione um vinho com uma maior estrutura. Então, por isso, fração única, uma parte de um vinhedo que é selecionado, então, justamente por esse potencial. Que a gente pode, avaliando um e outro, temos diferença de safra, mas a gente percebe que o... Tá me ouvindo? Cortou aí? Não, Não. pode. Eu só tô... O fração única, ele ainda está bem vivo aqui na minha taça. E a principal diferença de aroma, então, é essa que eu comentei. Aqui, a fruta mais fresca para o Casaperini, com uma fruta mais poluída, uma compota. Já começa aqui a surgir uma nota que lembra um pouco de geleia. Um mentolado que o nosso Merlot aí desde 2010 a gente tem sentido nas degustações, um toque mentolado aí com essa especiaria, a baunilha, que agrega bastante ao produto, né? Legal. Isso contribui bastante para o afinamento dele, como que é uma menos uva, mais estrutura. Aqui sim pede mais tempo de barrica, né? Passa em torno de 60% do vinho, cerca de 6 meses de barris. Para quê? Para domar esse tanino, ter essa nota de boca mais elegante, a gente sente a estrutura, uma boca mais longa que o anterior, e apesar de ser mais tônico, ele não é de boca, é muito macio, bem agradável. Exato. E até complementando, falou, Leandro, para o pessoal que curte as informações, na linha fração única, que tem esse conceito que comentou, de menos colheita, ou melhor, colheita de menos toneladas por hectare, ela tem essa informação, né, que vai de 4 a 5 aqui, toneladas por hectare, o tipo de colheita, os 6 meses que tu falou, que é por barrica de carvalho francês e americano, né, aqui no caso do Merlot predomínio americano, que tem a característica que a gente pretende para esse vinho, uma série de outras informações, fala do projeto, como começou, e, assim como todos os outros vinhos da linha da Casaperini, tem sugestões de harmonização atrás. É bem bacana, né? Como complemento de informação para quem está buscando. Alguém questionou se nós temos algum clube de vinhos. Temos, dentro do site da Casaperini, na loja virtual, umas ações que se faz de tempo em tempo, convidando, como esse próprio pack de lives, que tem uma vantagem, né, de oferecer alguns benefícios para poder adquirir os vinhos de forma online, né, com entrega direta em casa. Em questão de aroma desse vinho, achei muito legal, tu comentou uma parte que acho que ajuda a definir o estilo do Merlot fração única Casaperini. Ele, além de agregar uma nota mais complexa associada à madeira, a fruta é mais madura, né? Essa uva, ela fermenta por mais tempo no tanque de aço inox, inclusive, né, Leandro? É o que eu comentei. Na verdade, a gente usa os né? É o climatic, que o que acontece? A superfície de contato entre casca e líquido é muito maior, então a gente tem uma extração maior desses taninos. Os sistemas de remontagem, ou seja, essa mescla do mosto fermentando com as cascas, é de forma muito suave, então a gente não tem quebra de semente, quebra de casca, então a gente tem uma fermentação mais limpa, mais sadia e uma extração dentro do que a gente entende que seja adequada para essa linha, para você poder colocar depois na barrica, enfim. Mas é uma fermentação que demora em torno de 10 dias, às vezes se passa uma fermentação, uma
desculpa, um controle de temperatura um pouco mais severo. A gente não deixa fermentar a temperaturas muito elevadas, né? A gente faz uma maceração a frio antes de iniciar a fermentação e depois faz uma fermentação mais moderada aí, na casa dos 22, 23 graus, para garantir a fruta, que é o que a gente prega também nessa linha, é fruta e usar a madeira para, além de amaciar esses taninos, agregar um pouco de aromas, esses aromas terciários aí que quem que compra um vinho desses busca esse tipo de notas, né? E aqui, se me permitir já avançar um pouquinho da pergunta, mas a gente provou o primeiro, nós experimentamos, aquele era muito agradável em boca, muito fino, aquela fruta fresca. Fomos para o fração única, sentimos essa fruta mais evoluída, maciez, mais volume de boca. E quando a gente volta o Casa Perini a degustar de novo o Casa Perini Merlot, a gente sente a real diferença, que parece que ele piorou. E é essa sensação que a gente tem quando a gente tem 2 ou mais vinhos que a gente pode se dar o trabalho de comparar. Se a gente fizesse uma degustação aqui, talvez com Arbo e Casa Perini, a gente acharia muito interessante esse Arbo perfeito, vai para o Casa Perini, sente essa nota, nossa, que bom. Quando a dúvida eu volto para o Arbo e digo, poxa, parece que aqui falta alguma coisa, está diferente. Na verdade, essa questão aí de maturação na barrica, essa composição, escolher essa matéria-prima, a uva que você produz menos por planta, isso vai refletir num resultado bem diferente aí. Eu adorei a pergunta aqui agora não sei o nome, ele se vai reunir vai reunir um irmão e um amigo, vai ter amendoim japonês, uva passa, ovo de codorna e uns não sei o que, uns Cristina, não entendi. Vai melhor um vinho mais jovem, mas, cara, é isso aí. Voltando para a nossa colega, estou falando de vinho sem frescura, a gente tem que harmonizar com os mais variados pratos, e nesse caso ali eu acho que fica legal um Arbo, que é super direto ao ponto, sem compromisso, fica um jogo fácil de assimilar, e a gente convida o consumidor para apreciar vinho dessa maneira, né? Não obrigatoriamente tem que entrar na minúcia, né, Leandro? Exato. Eu acho muito legal aquele comentário do nosso colega aí, Adolfo Lona, que diz que o enólogo é aquela pessoa que, diante do vinho, toma decisões, né? Avaliando o vinho para os cortes, para tomar as decisões do que fazer e para vinho possível. O enófilo, que é o apreciador de vinho, diante de decisões, toma o vinho. Então... é por aí. O negócio é curtir, né? A gente não está à procura de questões complexas, né? Quando vai tomar para ter prazer. Mas, é óbvio, tem espaço para o que a gente está fazendo, que é para se esmerar mais e filosofar sobre vinho, que é um exercício sempre muito bacana. O vinho é algo que a gente tem que se permitir, né? Testar harmonizações, provar e fugir um pouco da regra, né? Você está cozinhando, você abriu o vinho, eu abri um vinho, só que está sobrando vinho, o que eu faço agora? Não vou tentar dá uma mudada no teu molho, de repente põe mais uma pimenta, deixa um pouco mais encorpado ou mais presente na boca, que o vinho já vai casar melhor, mas o principal é você brincar com ele, né? Prova, seja feliz, não importa, não tem a harmonização ideal, mas tem o vinho, que bom que tem o vinho, né? Com certeza, com certeza. Aliás, estava falando em rolha, né, Leandro? Só para retomar, já que a gente mostrou a rolha aqui do primeiro vinho que nós degustamos, que é o Casa Perini Merlot, que eles têm esse rótulo, tem essa rolha, que é que ele tem essa coleção ditos populares. É uma rolha que a gente chama de 1+1, então ela tem uma peça inteira de cortiça, tem uma parte que é aglomerada aqui, é super natural, a gente vê isso no mundo do vinho, ela funciona super bem para esse vinho, então é peça inteira, uma parte aglomerada e outra peça inteira, que não sei se o pessoal de casa consegue ver bem, mas aqui estava em contato com o vinho e esse acabamento é igual ao outro lado. Isso para permitir com que ele evolua na garrafa, e não é uma rolha extremamente complexa. Ela vai durar um bom tempo de evolução na garrafa. Quando a gente fala do segundo vinho, que é o Casa Perini, da linha Fração Única, também Merlot, que é uma linha mais sofisticada, tem uma uva ainda mais selecionada, etc., a gente já fala de uma rolha inteiriça, que é
uma peça só inteira de cortiça, né, que é o material que compõe a rolha. E a gente também tem uma ideia diferente aqui nela, que tem a personalização. O site tem um espaço que eu já preenchi, acho muito legal, que para mim rolha é que nem fotografia, Leandro. Registra o momento e como alguns amigos faziam, também curtia fazer isso, a gente começou a colocar um espaço para a data aí, já registrei, live com o Leandro, essa aqui vai ficar para a posteridade. Vou fazer o mesmo, hein? Quem fez? Legal. Boa, vai fazer. Mas outra questão bacana é assim, ó, a gente está com esse vinho há um bom tempo já servido na taça aqui conversando, e como esses aromas vão enaltecendo, vão abrindo, vão se tornando mais finos também. Isso, quando você tem uma boa matéria-prima, quando você tem um controle do processo, consegue fazer algo realmente diferenciado, você acaba sentindo na taça. Eu, particularmente, gosto de tomar vinho de uma forma mais lenta, para poder o quê? Sentir, minuto a minuto, como que o vinho vai abrindo, vai tendo aquela nota no início mais... Tinha algo da fruta negra, a fruta a compota, as especiarias, agora já parece que isso tem uma fusão ainda maior de aromas, né? Uhum. Sem dúvida. Isso também ele vai crescendo o vinho, né? E aquela tua sugestão eu achei muito legal. Eu costumo fazer isso quando tem um vinho que tem potencial de guarda. Degustei, achei bom. Já leva no mínimo umas 2 garrafas para observar a evolução dele. Degustar no momento e depois outro. E, obviamente, se ele tiver potencial, quanto mais tempo ele tiver na garrafa, a gente abre e mais ele vai pedir de tempo para abrir no decanter, para quem gosta, ou na taça. É um exercício bacana para ver como ele vai crescendo dentro da própria taça, né? Uma taça bojuda, que tem que ter um ângulo bom o suficiente para ir liberando os aromas aqui. Por coincidência, né, Leandro, a gente está com uma personalizada Casa Perini. Casa Perini. É isso, a gente gosta, a gente faz bastante, né, na vinícola. Vinhos mais velhos a gente tem usado pouco decanter, né? Na verdade a gente põe na taça e fica curtindo ele minuto a minuto, sentindo essa evolução, aí acompanhando. Às vezes você acaba perdendo essa escala, que não condeno quem faz, acho muito bacana você usar o decanter, decantar o vinho, servir, mas fazendo isso na taça, eu acho que você pode sentir a plenitude dele. Exato. Essa emoção que ele vai, essa mudança que vai surgindo, você pega etapa por etapa. Respondendo a pergunta, Zendro, vou falar de forma rápida. Alguém falou de tampa-rosca para desmistificar, e realmente, para muitas situações é um mito, tampa-rosca. A gente estava falando de tipo de fechamento com rolha de cortiça, que é para o vinho evoluir, ele tem essa troca com a parte de fora da garrafa, ele vai evoluindo, porque lentamente entra oxigênio e ele muda ao longo do tempo. Com a tampa-rosca, você veda o vinho mais, né? Dependendo da tecnologia que se aplica essa tampa-rosca. No nosso caso, a gente usa para os vinhos brancos da linha Arbo, tá? E para os Macau, que são vinhos mais jovens, leves, frutados, e para isso eles é uma solução perfeita. Não necessita usar o saca-rolha, obviamente, e mantém os aromas originais que para essa proposta é o que a gente quer, né? Evita, inclusive, que ele vá mudando ao longo do tempo, já que, nesse caso, se quer manter o que ele tem de característica jovem. Alguém também questionou sobre a parte do enoturismo. Então, apesar da situação delicada que a gente está vivendo, se cumpre todos os decretos, obviamente, e recebe as pessoas para fazer visitas dentro das áreas demarcadas, com máscara, com o número de pessoas que a situação permita, conhece todos os processos de elaboração, a história e, final, com certeza tem degustação. Além do Wine Experience, que eu tinha comentado no começo, né, com os olhos vendados, vai sentir alguns aromas naturais que depois vão ser encontrados nos vinhos. Tem um Bike Tour, que é um projeto de alugar bicicletas lá na própria vinícola e com uma cestinha da própria bike vai levar, vai passear lá no meio dos vinhedos, chega no Belvedere, faz um piquenique, né? Tem cestas de frios e tem empanadas, tem focaccia, leva junto com o seu vinho, umas almofadas para curtir num ambiente relaxado, aberto, mais prudente no meio dessa situação que se está vivendo e depois retorna para a vinícola nesse trajeto. Leandro, algum comentário complementar?
Não, a gente vinha comentando sobre os vinhos mais velhos, né? Acho que é importante as pessoas fazer esse tipo de prova que a gente comentou, que é bem importante, né? Para acompanhar essa evolução dos vinhos, poder sentir essa evolução que muitos ainda interpretam como algum defeito, né? Claro. Então, quanto mais vinho você vai bebendo, vai apurando o paladar também, Uhum. e você vai aprender, então, um pouquinho mais sobre essa questão. Claro que tem a questão gosto pessoal, aí a gente não vai entrar no mérito, mas para entender um pouquinho dessa evolução, lá atrás, a gente elaborou os primeiros vinhos da linha Casa Perini, e aparecia um Y na frente, 2001, 2002, os vinhos eram vendidos com uma determinada proposta, que era um vinho que tinha que ficar na garrafa, porque para maciar os taninos, enfim, era um vinho muito mais duro para você tomar, porque em função das técnicas que se usava uma vez, a forma de cultivo, enfim, e foram comercializados por um período e a gente acabou de linha. Na época se falava, esses vinhos podem ser consumidos daqui até 5, talvez 8 anos, que você poderia consumir ele. E hoje, não muito tempo, não muitas semanas atrás, a gente acabou abrindo umas garrafas, né, Pablo, na vinícola, e Taná 2003, e a gente sentiu ele extremamente presente. Se fosse que viesse numa garrafa diferente que a gente não conhecesse, com rótulo nunca tivesse visto, com a safra 2003, a gente pagaria muito caro por um vinho desse estilo. Então a gente vê que tem um potencial muito grande aí para ser desbravado ainda, tanto para os viticultores, tanto para os enólogos, quanto para os consumidores, para entender um pouquinho mais esse nosso Brasilzão aí, né, que tem várias regiões novas hoje também, ganhando muito na elaboração de produtos diferenciados, que eu acho que é o que mais tem pesado. A gente nunca, a Terra Gaúcha, não buscar copiar ninguém, mas em si tentar entender um pouquinho mais o seu solo, o seu clima, não desmerecer em momento algum, que eu acho que pelo contrário, a gente tem que enaltecer essa característica que a gente tem aqui e poder transformar isso, pegar toda a parte boa que a gente consegue extrair, num vinho diferente. Se todos os vinhos no mundo todo fossem iguais, não ia ter muita graça o vinho. E justamente o que faz, que é o encanto dessa tradição milenar do vinho, são essas questões aí de estilo, tipicidade. Esse vinho aqui eu posso encontrar, esse estilo nos vinhos da Serra Gaúcha ou dos Itapirim, quem sabe, né? As pessoas estão aí provando. A questão da tampa roça e da rolha que você está falando aí também é outra questão. O vinho, por anos e anos, cortiça, envelhecimento, cave, deitadinho para evolução. Daí você vai comparar com tampa roça, é diferente? Claro que é diferente. Na verdade, quando com vinho ele é apresentado com tampa roxa, ele já está te dando uma mensagem: abra e toma. É isso, né? Mas esse vinho, se fosse com uma rolha, seria diferente? Sim, seria diferente. Melhor ou pior? Depende. Assim como a gente tem as pessoas que querem aquele vinho, eu vou comprar, eu sei mais ou menos o estilo que acabou. Tem as pessoas que gostam dessa brincadeira do vinho envelhecer, que nunca vai ser igual a tampa roça, porque a roça vai permitir essa microoxidação, e para muitos vai ser isso algo jamais visto, para outros que legal, e para outros não gostam, que é essa a magia do vinho, né? Não gostei da evolução, mas isso, acho que encanta esse mundo do vinho aí, vários estilos, várias percepções do mesmo vinho. Aqui na degustação de hoje tenho certeza que muitos disseram: poxa, concordei com o Leandro, achei bacana a colocação do Pablo, e alguém que vai dizer: não senti nada disso, mas o vinho é bom, ou talvez não. Exatamente. Não seja o estilo dele. Isso a gente tem muito claro, isso a gente respeita a todos os gostos aí, que é o que realmente interessa, né? Muitas vezes concordando em discordar, né, Léo?
Exato. E alguém comentou antes uma questão que eu sempre defendo da parte da escolha da equipe de enólogos da vinícola. Alguém comentou, poxa, o vinho nacional tem muita madeira e tal. Ou melhor, é uma escolha do vinho nacional ter madeira. Isso é bastante relativo. Tem colegas nossos, assim como nós, ao meu ver, que optam por uma intervenção de barrica de carvalho bastante moderada, né, Leandro? Exato. Nós, ao longo do tempo, na verdade, a gente andou na contramão. Na época que entrava muito vinho importado, que as pessoas, hoje entra mais ainda, mas enfim, que as pessoas valorizavam muito esse vinho pelo fato de ter madeira, mas a gente não fala em notas de madeira. Hoje em dia, praticamente a marca da barrica, de tanta inserção desse vinho na madeira, mas foi um período que o consumidor buscou isso, e bem na época nós lançamos uma linha de vinhos sem madeira, que eu lembro que todos perguntavam, mas por que vocês não passam em madeira? A gente disse, não, mas a gente quer mostrar a fruta, o potencial do nosso vinhedo, a gente está reconverter o vinhedo, a gente tem um projeto novo, muda certificada, sem virose, uma maturação diferenciada, um trabalho diferente no vinhedo, e com o tempo, então, Oi, desculpa. O terroir que está na fruta, né? Exato. Então a gente acabou, após esse período, vindo a agregar então madeira a alguns vinhos, certo? Mas não com o intuito de transparecer madeira. Não que isso seja bom ou ruim, isso são estilos marcados, como você falou, Pablo. Tem vinícolas que buscam essa nota marcada da madeira, que é algo que nas nossas linhas a gente não busca. A gente prefere essa interação de fruta, madeira. E sempre essa madeira, a gente não é a nota da madeira em si, mas é a especiaria, é a baunilha, que a gente fala isso é um linguajar nosso aí de vinhos elegantes, que o consumidor prove e diga, nossa, é bom de tomar vinho. A dificuldade seja parar na primeira garrafa e não terminar a primeira garrafa. Isso a gente tem que ter bem claro. Se a gente for para um vinho superior, por exemplo, um Perini 4, ele permanece mais tempo ainda em madeira, mas pela questão toda, de novo, colheita diferenciada, menor quantidade de uva, mais extração, mais corpo, isso permite a gente deixar mais tempo na barrica, mas não que venha de novo a aparecer notas evidenciadas de madeira. É sempre o casamento entre fruta e madeira. Exato. E aí é uma conversa longa também, que é a questão do tipo de madeira, mais tostagem, menos tostagem, né? Que é uma cara da Perini. Não é que amanhã a gente não possa lançar um vinho algo mais marcado, mas vai ser uma linha do produto, certo? Uhum. Eu acho que o pessoal está bem curioso. Eu recebi algumas várias perguntas em box aí que a gente não dá conta de responder, e tu também tem teus afazeres ali, tem toda essa questão. Se mais adiante a gente conseguir alinhar, dá para fazer uma outra live, né, Leandro? Com mais tempo. Porque... Estamos aí. Mas espero que com degustação, né? Live sem degustação eu não faço. Com certeza. Alguém perguntou se a gente está enfatizando algum vinho, né, esse ano. Falar em termos de elaboração, que é a parte que cabe ao nosso convidado, Leandro, é o Casa Perini 4, que é um vinho só de safras excepcionais. Até hoje a gente teve só em 2005, 2008, 2009, 12, 14... 12. Exato, e certamente 2020 vai ter, né? Tem boas surpresas aí. Fora da curva e, aliás, já usando linguagem dos jovens, né? Dos quais eu não me enquadro mais, dá para dar um spoiler, né, Leandro? Que a gente vai ter um vinho dentro da hierarquia, acima do Perini 4, e a gente estava degustando algumas coisas aí para ver o que entraria nesse vinho. Essa é uma safra que não nos deixa sossegar, né? Exato. Tanta coisa boa que a gente acaba se dedicando a outros projetos, né? Junto com o marketing comercial, dá um jeito, a gente tem que fazer um vinho aqui, porque a safra só foi muito boa. A natureza está pedindo, né? Exato. Maravilha. Falando em enoturismo, a dona Marina falou que participou da Pisapé, aquele negócio que é um fetiche de as pessoas curtem vinho.
amassar a uva com os pés, é muito legal mesmo. Tem um efeito massageador e dá uma interação com um processo super encantadora. Na última safra, e na próxima esperamos que a situação já nos permita voltar a fazer isso. Nós temos um projeto chamado Saga da Uva, no qual a pessoa que visita, o turista, vive literalmente a saga do imigrante italiano desde o começo do dia, com um café da manhã super reforçado, com tudo que a típica comida colonial italiana oferece. Depois se colhe as uvas, se amassa ela com os pés, vai para a vinícola, recebe as explicações sobre os vinhos e culmina com um almoço regado a vinhos espumantes harmonizados e com música no final. É muito legal para quem puder conferir. Ainda teremos edições, se Deus quiser. E em relação à tua participação, Leandro, então, só para finalizar, queria agradecer bastante, tá? A tua participação aqui para explicar esses detalhes, porque quem está por trás aí nos bastidores, bem como a gente estava falando, não faz ideia muitas vezes de como os vinhos são concebidos, que tem muito trabalho envolvido. Até se quiser desdobrar, que eu acho muito justo isso, aqui a gente, eu digo que é um prazer, sinceramente, acordar e saber que a gente trabalha com uma coisa tão fantástica e que tem uma equipe extremamente envolvida, que vai desde o pessoal que planta, né, faz a conversão das mudas, que é uma coisa perene, né? Esperamos que a perene no cultivo da uva e da videira que venha a se tornar o vinho, envolve muita gente, é uma coisa muito legal. Até o pessoal que faz as apresentações, a turma do comercial, os clientes que, sem dúvida, não fariam esse negócio acontecer se não. O grande trabalho de todo enólogo termina na taça, na alegria das pessoas, né? Nessa junção. Então, exato. Somos movidos por isso, né? Exato. Desdobrando isso para a equipe inteira, que parte está nos acompanhando, parte está em outras situações. Se quiser citar a turma técnica, que hoje é o que cabe, que te acompanha, não vai esquecer da dona Francesca, que eu sei que está ali em cima te esperando para depois brindar contigo essa taça. Está me esperando. Tá me esperando. O corpo técnico todo hoje eu sempre brinco, eu gosto de trabalhar com mulher, né? Uhum. As mulheres têm se mostrado assim com uma dedicação muito grande assim na causa da uva do vinho. A parte operacional, enfim, tem posta por uma meta, homens, mulheres, mas a parte técnica, na verdade, estou rodeado por mulheres, né? Temos a Francesca, que é a minha esposa também, trabalha conosco na vinícola. Temos a Gisele, tem a Silvia, tem a Fabiana. Tem agora, mais recentemente, a Renata, também compondo o time. Temos para acompanhar na cantina, que hoje está com a Silvia, né? Que a Francesca tá por casa, né? A gente está com um bebezinho novo aí. Poxa, me fugiu o nome dela agora, me deu um branco. A Thay. A Tayane também, que tá conosco há um tempo menor que as demais, fora a Renata. A Renata entrou, na verdade, há pouquinho tempo também, na parte de turismo. A Tayane é uma que também está desbravando esse nosso mundo do vinho aí, se esforçando o máximo aí para agregar o time. E todas elas agregam muito, tem umas muito tempo de casa já. A Gisele, a Francesca, depois vem a Silvia, a Tairane, a Fabiana e a Renata, por último, aí são todas muito dedicadas. Aí o pessoal do laboratório também, sempre muito importante, a Mônica, a Luciane, a Cíntia, e aí vai, né? Tem toda uma galera aí que, se a gente começar a citar, são muitos nomes, o pessoal de cantina, de vinhedos, todos muito dedicados. O Marcelo, que cuida da parte dos vinhedos, também é enólogo, né? Legal. E, enfim, uma porção de gente aí boa trabalhando aí junta, de mãos dadas aí para chegar no objetivo final aí, que é um bom vinho. E o que mais nos dá satisfação é ver o consumidor com uma taça na mão e dizendo, nossa, como é bom isso aqui. É um néctar dos deuses, né? A frase que é um jargão que a gente ouve muitas vezes, né? Então, quando a gente faz um produto e isso se torna em algo benéfico para a pessoa e lhe dá prazer, para nós, sem dúvida, é uma satisfação imensa, né? Missão cumprida, né?
Eu acho que não esqueci ninguém aí, se eu esqueci, me perdoem aí, porque a turma é grande, hein? A temática é voltada para a parte técnica, já citou um abrangente, né? Mas fica a divisão desse trabalho com todo mundo, né? Então, É importante de cada setor aí. Vamos brindar a ele, a todos aí que dedicaram esse tempo para nos ouvir. Eu particularmente não sou muito técnico, porque eu acho que não cabe nesse momento aqui. Para mim é uma confraternização, é como se estivesse na nossa agora sala de cursos, conversando com as pessoas, pena que aqui eu não consigo visualizar todos, que essa é a nossa... Está no nosso sangue, né, eu acho que é um pouco do italiano, de gesticular. Eu até me contive um pouco agora aqui para não gesticular. Mas isso que a gente gosta de ver as pessoas aí de frente, poder conversar, tomar um bom vinho, almoçar junto, que isso é o que importa realmente, né? Olha ali, ó, o Franco disse, e eu também, que degusto muito. O Franco não, ele degusta e bebe hectolitros também, ajuda a aumentar o consumo per capita. A Bárbara também, vamos colocar essa mulherada na live, a Bruna, que trabalha junto. Caramba, se eu começar a citar ali, o time é grande, competente e a gente tem paixão por essa coisa fantástica que é o vinho. Gente, uma turma especial aí. Obrigadão por nos acompanhar. Um brinde aí a xenófilos, enólogos, sommeliers e afins, que foi muito legal hoje dividir esse conhecimento contigo e espero que o pessoal tenha curtido. Até a próxima aí, que vai ter mais conteúdo para a gente apreciar junto. Um abraço a todos aí. Valeu. Até mais. Valeu.